O tema da mensagem de hoje é amizade. A amizade é algo muito amplo, né? Se nós formos ver, nós vamos pegar bastante ali a parte de Jonas e Davi. Sempre nos remete àquilo, né? Mas hoje eu vou trazer, além disso, não que eu não falarei disso, mas o outro lado da amizade, né? Não só temos amizades que são boas, mas para nós entendermos quando nós não temos amizades que são boas, que são más influências para nós. E temos exemplos assim na Bíblia, e eu também trarei isso para a gente. Inicialmente, vou convidar os irmãos a irem em Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, onde aqui é um exemplo da humildade de Cristo como um símbolo de amizade e as suas características. Filipenses 2, do 1 ao 8. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada o façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nessa passagem, nós podemos ver o exemplo que Cristo traz para a gente como um amigo, né? Assim, ele foi humilde, ele se entregou, ele ensinou, ele se fez homem para nos trazer o ensinamento. E mesmo assim foi traído, mas ele não deixou de seguir o seu dever. E para iniciarmos, o que a amizade em Deus, em Cristo, pode nos proporcionar? E eu trago inicialmente uma passagem onde Jesus, de João, onde ele está com seus apóstolos e ele fala para os seus apóstolos sobre o amor e onde eles são amigos. Convidar os irmãos a abrirem em João 15. João 15, do versículo 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, que são meus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então, nesse versículo, nós podemos ver que Jesus, ele considera os apóstolos, no qual seguiram ele, né, durante toda essa passagem de Jesus, trazendo os ensinamentos. Ele proporcionou ali não só os ensinamentos para os seus discípulos e amigos, como também os seus ensinamentos, por meio de um amor sacrificial. Então, por meio do seu sacrifício, Jesus Cristo, ele mostrou para os seus discípulos como eles devem agir, não só eles, como nós também, como seu exemplo, né? Nós, como imitadores de Cristo, como nós devemos agir. Então, nós temos esse primeiro exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo exemplo que eu trago é o que eu havia falado anteriormente, que seria o de Davi e o de Jonatas. E essa é uma amizade que ela é muito baseada em fé. Ela foi baseada na fé em Deus. E é uma amizade de cumplicidade, lealdade, onde duas pessoas que viviam diferenças, né? Um era filho do rei e o outro era um servo, um escravo. E mesmo assim eles tinham uma amizade um para o outro, um amor fraternal, um carinho enorme um para o outro. E eu gostaria de ler um versículo em específico que transmite muito isso para nós, né? Esse amor que eles tinham um pelo outro, que foi quando Saul, em dado momento, ele queria realmente matar
Davi, e Jonas arquiteta junto a Davi uma forma de ele não ser morto pelo pai dele, né, Saul. Eu gostaria de estar lendo essa parte para nós. No caso seria em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41 e 42. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: Vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou na cidade. Então nós podemos ver que essa lealdade, ela se seguiu depois disso, quando mesmo Davi, após a morte de Jonatas e Saul, ele escreveu um cântico para os dois. Obrigado. Ele escreveu um cântico para os dois. E, após virar rei, ele procura a descendência, né, de Jonatas e Saul, e ele encontra o filho de Jonatas e cria ele, dá as terras de Saul para ele, uma parte. Então você vê que ele manteve aquela lealdade, manteve a cumplicidade com o seu amigo, mesmo após a morte dele. Então temos todo esse carinho e esse amor, mesmo após a morte do amigo, né? Eles mantiveram a lealdade que eles falaram no nome do Senhor. E uma terceira amizade que eu trago para nós, que seria o último exemplo, que seria de Ruth e Noemi. Né? No caso, Ruth, nora de Noemi, né? Noemi, sua sogra, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. E após essa perda, ela resolve voltar para sua cidade, resolve voltar para Belém. E nessa volta para Belém, ela dispensa suas 2 noras para elas voltarem para suas terras natais. Porém, uma das noras resolve realmente voltar, já Ruth prefere permanecer com ela, em decorrência de todo o carinho e amor que elas têm. E essa passagem que eu vou estar lendo, acho uma passagem muito interessante, porque além de Ruth não só querer estar com Noemi, né, para mostrar o seu carinho, o seu amor por ela, ela também aceita não só a terra de Noemi, como também o seu Deus. No caso, Ruth, capítulo 1, do 15 ao 18, versículo. Ruth, capítulo 1, do 15 ao 18. Então Noemi aconselhou: Veja sua concunhada, está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então podemos ver que essa amizade delas era algo muito forte. Mesmo após a morte do marido de Ruth, o filho de Noemi, ela quis permanecer com ela. E ao chegarem em Belém, uma continuou ajudando a outra, uma foi dando suporte para a outra em questão de alimentos, em questão de trabalhos. E nós podemos ver que essa amizade é uma amizade muito abençoada em Cristo, pois dela, por Ruth conhecer Boaz, com a ajuda de Noemi, que instruiu ela, deu todo o conselhos a ela, nós temos o início da linhagem de Davi e, por meio disso, a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós podemos ver que é uma amizade que dá frutos. É uma amizade importante para a história, uma amizade importante para nós, como cristãos. Então, é uma amizade muito forte. E dentro dessas amizades é o que nós temos que ter como exemplos, porque são amizades que nos passam confiança, que nos passam lealdade, que nos passam sabedoria, que têm um amor fraternal, um amor sacrificial. Então, esse é o exemplo de amizade que nós temos que buscar em nossas vidas hoje, né? Hoje nós sabemos que, por mais que nós estamos vivendo no mundo, sabemos que é difícil. Não vivemos 24 horas na igreja, não vivemos 24 horas com as pessoas que estão aqui no prédio. Sabemos que se fosse assim seria maravilhoso, seria muito mais difícil de nós cometermos algum pecado. Mas sabemos que não é assim. Nós temos trabalho, nós temos nossos familiares, nossos amigos fora daqui.
pessoas com quem convivemos ou mesmo as pessoas a partir do momento que nós saímos dos prédios e não conhecemos. E não sabemos das crenças dessas pessoas, então nós temos dificuldade em discernir se essas pessoas são boas, se essas pessoas são ruins, o que essas pessoas têm para nós, se elas vão ter uma amizade boa, como essas daqui, de exemplo, por mais que elas não sejam pessoas em Cristo, ou se elas vão ter uma amizade ruins, que vão nos levar a alguma discórdia, a alguma tristeza, ou mesmo nos afastar de Cristo. Então, acho que isso é uma coisa que nós temos que procurar, amizades em Cristo. E aqui eu vou trazer 2 exemplos de amizades não falsas, mas que foram más amizades, que aconselharam ou mesmo fizeram coisas que não foram coniventes e acabaram, de certa forma, de uma forma trágica. E a primeira situação que eu trago seria de Amenon, filho de Davi, onde Amenon, em dado momento, ele é apaixonado pela irmã de seu irmão, a Tamar, né, o seu irmão Absalão, e neste momento ele está ali quieto, pensando, e até que o amigo dele, Jonadab, aparece e lhe dá um certo conselho. Vou estar lendo para a gente, só para contextualizar. Em 2 Samuel, capítulo 13, do 3 ao 7. 2 Samuel, capítulo 13, do 3 ao 7. Amenon tinha um amigo, muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amenon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amenon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. E vem um conselho de Jonadab. Deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ele preparasse que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer de suas mãos. Amenon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amenon lhe disse, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma nas mãos delas. E assim seguiu-se a história. Dessa história nós pegamos aqui, né, que além de Amenon já ter más intenções, né, porém não tinha certeza se realmente ele iria fazer, então ele estava ali naquela dualidade, né? Então, óbvio que todo mundo vive aqui uma dualidade, se nós iremos tender para o mal ou para o bem, né? Todo dia alguém pode ter isso dentro de si, mas nós temos aquele amigo que pode te dar um empurrão para o bem ou para o mal, um conselho para o bem ou para o mal. E o Jonadab foi esse amigo, foi um amigo que deu um conselho que acabou se tornando algo mal. Não só pelo que aconteceu depois, mas naquele dado momento. E para contextualizar, nós sabemos que em decorrência de tudo isso, após Absalão ele acatar essa ideia de Jonadab e violentar Tamar, gerou todo um processo que não teve volta, né? Então, Amenon perdeu a vida por meio de seu irmão, que mandou matá-lo, né, o seu irmão Absalão. Tamar, além de ser violentada, acabou sofrendo, né, porque sabemos que naquela época uma mulher que era violentada e que perdia sua virgindade não era bem vista na sociedade. E, fora isso, o próprio rei Davi sofreu ali com a perda do seu primogênito, né? Então, rasgou suas vestes, chorou, ficou de luto durante muito tempo, e além de ficar distante do seu outro filho. Então, temos esse exemplo que uma amizade, um conselho, ele acaba te levando a um mau caminho, né? Então, por isso é interessante nós sempre termos ali um filtro, né? Buscar um filtro para esses tipos de amizade, tipos de conselho que nós recebemos das outras pessoas. E o último exemplo que eu trago é um exemplo já do Novo Testamento, né? Como falei no começo, nós temos ali Cristo com o seu amor sacrificial, que ensinou, que instruiu, que amou seus discípulos, não diferenciou nenhum deles, mas temos aqui já o exemplo de um dos seus discípulos, Judas, que já demonstrava ali uma certa ganância em relação ao dinheiro, está sempre ali cuidando do dinheiro. Teve o episódio antes de ele buscar os sacerdotes, na qual ele confronta Jesus em relação ao perfume, por ser caro,
Então, já temos ali um indício, né, de que ele já é uma pessoa com uma certa avareza, com um certo pesar no dinheiro. E, só para contextualizar, vou trazer a passagem na qual ele sai dali para buscar os sacerdotes para vender Jesus por apenas 30 moedas de prata. O versículo é Mateus 26, do versículo 14 e 16. Mateus 26, 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, nós podemos ver que apenas 30 moedas de prata foi o valor que nosso Senhor foi vendido aos sacerdotes, para passar por todo esse sofrimento. Mas temos logo após, né, Judas, ele se arrepende disso, né? Rapidamente ele se arrepende desse ato que ele fez de vender o seu senhor por 30 moedas, e ele busca voltar ali com os sacerdotes para devolver essas moedas, falando que ele peca, que ele não queria que isso acontecesse, porém é tarde demais, né? Então é um amigo que traiu seu amigo, né? Um amigo que fazia tudo por ele, que deu ensinamento para ele, que deu amor para ele, e mesmo assim ele foi um amigo que traiu por dinheiro, traiu por ganância, né? E nesse versículo, no Mateus 26, vou estar lendo aqui, Mateus 27, do capítulo 1 ao 5, Judas vai atrás dos sacerdotes para tentar reaver isso, né? Então, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, amarrando-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Então você vê que o remorso foi tão grande de ter traído seu amigo, seu senhor, que ele não aguentou, devolveu o dinheiro. Então foi um dinheiro que não serviu de nada, apenas foi um ato de pegar o dinheiro e querer devolver, pois teve um arrependimento e no final ele acaba se matando. Então perdeu sua salvação. Sabemos que quando nós nos matamos, nos sacrificamos, nós entregamos a nossa salvação, nós perdemos nossa salvação. Então houve duas perdas para Judas. Além de perder sua salvação, ele perdeu seu amigo naquele momento, no momento que ele o vendeu. Ele entregou o seu amigo para os sacerdotes, né? Então, com isso nós vemos que aqui são dois exemplos, né? Tem outros conselhos, tem outras amizades, tem outras situações, né? Porque a própria Bíblia nos mostra, mas esses dois exemplos são os dois exemplos fortes de nós vermos que o que uma influência, ou que uma ganância, que uma avareza, ou uma situação, ela pode acabar acarretando, né? Então, nós podemos acabar perdendo nossos amigos ou levando eles à própria condenação, né? Então, isso é uma forma que nós temos que ter uma cautela, nós temos que nos cuidar, nos precaver. E aqui eu trago uma situação, né, onde como nós podemos ver os nossos amigos, se eles são realmente nossos amigos, né? Então eu coloco aqui como uma cautela escolher as nossas amizades e companhias. Obviamente, né, nós não vamos olhar um ou outro, ficar investigando quem são essas pessoas, mas são cuidados que nós temos que ter, porque nós não sabemos quem é o próximo, né? Como eu falei anteriormente, nem todo mundo é o povo de Cristo, nem todo mundo está dentro da igreja, nem todo mundo está aqui, então nós não conhecemos todas as pessoas, né? Amanhã nós estaremos trabalhando, nós estaremos convivendo com pessoas que nós nunca vimos, não sabemos, nós convivemos ali 5, 6 horas por dia, mas nós realmente não sabemos quem são essas pessoas ou o que elas podem fazer conosco. Então,
eu trago aqui alguns exemplos para nós do que nós podemos fazer para realmente estarmos nos resguardando, né, em relação a essas amizades. Inicialmente, eu acho que a própria Bíblia fala, né, que não tenha muitos amigos. Em Provérbios 18, a própria Bíblia nos adverte, não tenha muitos amigos. Né? Vou ler o versículo para contextualizar para a gente. Provérbios 18, versículo 24. Provérbios 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados que um irmão. Então, dessa mensagem nós podemos tirar o quê? Que quando nós buscamos ter muitos amigos, nós podemos realmente nos entregar à ruína. Porque como nós vamos discernir quem desses amigos nossos são bons, quem está ali por interesse, quem está ali para o nosso cuidado, quem está ali para nos passar um amor, um cuidado, igual Jesus fez anteriormente. Mas, obviamente, ela também fala que vão ter amigos que são mais chegados do que um irmão, seu irmão de sangue. Sempre sabemos disso, né? Mas que tenhamos essa cautela a nós termos muitos amigos, né? Porque quem realmente está ali, não por interesse, mas por humildade, por amor, por carinho, para cuidar de você, para perguntar como você está, como foi seu dia, se você precisa de uma ajuda, se ela realmente devolve a sua ajuda que você prestou. Uma questão de amor, realmente, né? E que nós saibamos escolher com quem nós falamos, né? Em Coríntios 15, no versículo 33, aqui eu vou ler na NVI e pode ser que na Almeida fique um pouco descontextualizado, tá? Mas a própria palavra ela fala para nós tomarmos cuidado com as nossas companhias, no que elas falam para a gente. Então, vamos pensar, eu convivo com pessoas que só falam mal, só falam coisas ruins dos outros, do próximo, que só vem com energia negativa, e aquilo, com a sua convivência diária, você pode se tornar aquela pessoa, né? Obviamente, vamos estar ali com o nosso filtro, mas, em dado momento, nem todo mundo vai estar forte na fé. Às vezes a gente vai estar fraco, às vezes a gente não vai estar vindo para o culto, às vezes a gente não vai estar estudando a palavra de Deus, e vamos chegar no momento que aquilo ali vai sobrecarregar as nossas vidas e a gente vai acabar nos afastando de Cristo. E aqui, como eu havia falado, em Coríntios 15, 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, a própria palavra ela já nos adverte em relação às más companhias. E também em Provérbios 22, versículo 24 e 25, nós também temos aqui um ditado de Provérbios. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em uma armadilha mortal. Então, a própria palavra ela já adverte que se você conviver com essas pessoas que têm esse tipo de hábito de ficar bravo com qualquer coisa, de falar mal de outras pessoas, você vai acabar adquirindo esses costumes, cedo ou tarde. Então, é sempre bom nos policiarmos se esse tipo de pessoa ela está influenciando as nossas vidas ou não. Obviamente, nós não vamos nos apartar de tudo de uma hora para outra, mas tenhamos um filtro. Busquemos realmente o que vem de cima, o que vem de Cristo. E, para fechar, uma outra dica, né? Assim dizendo, que a própria palavra fala para nós, observe como essa pessoa se relaciona com o próximo, né? Então, às vezes a gente vê ali uma pessoa, às vezes ela cuida da gente, às vezes ela até querida com a gente, mas como que ela se relaciona com o próximo? Ela age da mesma forma? Ela busca ter carinho com a pessoa da mesma forma que busca com você? Porque sabemos que nem sempre é assim. Então, às vezes a pessoa está ali com você, te trata bem, porém ela chega em ti, fala mal da outra pessoa. O que essa pessoa realmente não pode fazer? Se ela falar mal de outra pessoa, ela também fala mal de ti. Com certeza ela vai falar mal de ti para outra pessoa, né? Então tem aquele ditado que fala, né, que está até na Bíblia. Então nós temos que realmente entender o que essa pessoa quer para nós. Se ela só tem algo de interesse, se ela quer a minha ajuda, ou se ela quer algo que eu possua, porque a forma que ela trata o outro é o que realmente vai dizer sobre ela, né?
Porque às vezes a pessoa vai te tratar bem por conivência. E em Tiago 4 fala basicamente isso. Vou estar lendo para a gente, Tiago 4, do 11 ao 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Então, nós conseguimos entender que, quando nós andamos com essas pessoas que tendem a julgar o próximo, que tendem a falar mal do próximo, nós vamos acabar adquirindo esse hábito, porque nós vamos estar ali ouvindo essa pessoa, ela vai estar falando mal do próximo e você vai estar opinando, você vai estar realmente falando junto com ela mal dessa outra pessoa. Então, além de você estar falando mal de outra pessoa, essa pessoa da qual está ali junto com você, trazendo esse assunto para você, falando mal de outra pessoa, ela vai chegar e vai disseminar isso para outras pessoas, como se você fosse uma pessoa ruim. Então, temos essa situação mais controlada possível. Quando você vê alguma pessoa falando mal de outra pessoa, tenha essa cautela. Fala, não gosto disso, né? Tenham mais cuidado, não fiquem entrando nessas situações, porque realmente isso daí pode acabar nos afastando de Cristo ou da outra pessoa que você até conhece e você gosta dela. Então, temos mais essa situação mais controlada. E aqui eu trago duas passagens que nos instruem a nos afastarmos do mal, né? Então, são duas passagens que eu escolhi aqui, que elas não falam tanto de uma amizade em si, mas elas querem que nós nos afastamos do mal e, querendo ou não, consequentemente, nós nos afastaremos de pessoas más, né? Então, a primeira é 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. 1 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 13. Diz assim: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com o mal, nem insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos em oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, além de esse versículo aqui, nessa passagem de 1 Pedro, ele nos orientar a nos afastarmos do mal, ele também mostra as características de uma boa amizade, né? Que seria um amor fraterno, a misericórdia e a humildade, né? Que nós vemos isso aqui apresentado por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, ele apresenta isso para a gente com suas atitudes, mas esse próprio versículo ele já nos orienta como nós temos que fazer realmente. E em Romanos 12 vai ser algo similar a isso. Romanos 12, do versículo 9 ao 10. Romanos 12, 9 ao 10, diz assim: O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então também é um outro versículo que nos fala para nós termos o amor fraternal e nos afastarmos do mal. Então, que nós tenhamos essa condição de nos apegarmos em amor ao próximo, né? Mas nos afastarmos do mal. O que for mal, nós temos que nos afastar. E por fim, trago aqui um versículo que ele nos instrui a ter uma vida santa. E eu acredito que, com base nisso, nós vamos ter amizades santas. Porque se nós estamos vivendo em santidade, o que vier com isso, tenho certeza que será amizades em santidade também, porque, consequentemente, o mal vai estar afastado nas nossas vidas, se nós seguimos o que a palavra diz, certo? E o versículo, o capítulo, Colossenses 3, do 5 ao 12.
Colossenses 3, do 5 ao 12. Diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns aos outros, perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas as coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Agradeço aos irmãos pela oportunidade. É isso. Amém.